Também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Peço que, por gentileza, os irmãos se coloquem de pé. Glória a Deus, aleluias. Muito bom poder estar aqui nessa noite na casa do nosso Deus. Mais uma semana que se inicia e é muito importante nós começarmos na presença do nosso Deus. Quero pedir que você feche, por gentileza, os seus olhos. Bom Deus, o Deus eterno Pai, estamos na Tua presença nessa noite, Senhor. Partimos agora para um momento importante, Deus, o momento da Tua palavra, Senhor. Queremos já Te agradecer por essa oportunidade de estarmos em Tua casa. Obrigado, Senhor, pela alegria que há nesse lugar, Senhor. Obrigado pela alegria que nós sentimos quando pisamos neste lugar, Senhor. Obrigado por começar essa semana em Tua casa. Pedimos aqui a Tua direção, Senhor, Pai, sobre nossas vidas neste momento. Que Teu Espírito Santo encontre um lugar em nossos corações. Que nós possamos ser humildes. E, ó Deus, abrimos o nosso coração para a Tua palavra entrar e trazer mudança aos nossos corações, ó Pai. Quero pedir, Pai, que o Senhor derrube toda obra maligna sobre o Teu povo, que nós possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, que nós possamos entender, Pai, e guardarmos ela em nossos corações. É o que nós Te pedimos nessa noite, já Te agradecemos, meu Pai. Aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado, é isso? Hoje é culto de missões, fala missões. Mais uma vez, fala missões. Agora, abra por gentileza, Marcos capítulo 16, Evangelho de Marcos, de número 16. Marcos capítulo de número 16, vamos ler ali no versículo 15. Quantos encontraram, digam amém. Quem não encontrou, diga espera mais um pouco. Então vou esperar. Marcos 16, 15, achou? Então vamos lá. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz: E disse-lhes: Vão pelo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Vou repetir. E disse-lhes: Vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Os amados irmãos podem se assentar. Tem algumas versões que está um pouco diferente, que é prega o evangelho a toda criatura. Nós sabemos que hoje é um culto de missões, mas primeiro nós precisamos entender o que é uma missão. O que pode se definir como uma missão? Nossa igreja leva esse nome, né, no seu título já, Igreja Evangélica Missões por Cristo. E quando eu leio esse versículo, quando eu leio essa passagem, Jesus aqui dizendo para os seus discípulos: olha, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, pregar o evangelho a todos. Só que eu, analisando essa passagem, durante alguns dias estou meditando sobre o que trazer para os amados irmãos, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. E comecei a entender e a perceber que todos nós temos algo de bom, algo que Deus pode usar. Todos nós temos algum talento, alguma característica que pode ser usado para o reino de Deus. E quando eu leio essa passagem que diz que prega o evangelho a toda criatura, aí pode surgir a pergunta para você, e você vai falar: mas como que eu vou pregar o evangelho de Deus? Como que eu vou pregar a toda criatura se eu não sei falar no microfone, se eu não consigo falar em público, se meu negócio não é pregar, meu negócio não é subir no altar? Existe uma pesquisa que diz que somente 5% dos cristãos vão servir a Deus no altar. São 5% dos cristãos que vão ter um cargo de pregar, de trazer a mensagem, um pastorado, enfim. Então nós precisamos entender nessa noite que todos nós, como seres humanos, como servos de Deus, podemos pregar o evangelho para as nações, pregar o evangelho a toda criatura. Eu quero que você pense um pouco sobre qual é a sua qualidade. Pense aí com você agora, qual que é o seu talento? O que é que aquilo que Deus te deu, que Ele pode usar para abençoar a vida de alguém? Aquilo que Deus pode usar para converter a vida de alguém? Aquilo que Deus pode usar para salvar alguém que está perdido?
Porque se eu creio num Deus que é todo poderoso, se eu creio num Deus que deu nome às estrelas, e Ele nos deu um nome antes de nós nascermos, eu creio que Ele tem alguma característica, uma benfeitoria em cada um de nós. Muitas pessoas se apegam em coisas, muitas pessoas se trancam em algum lugar dizendo que não tem qualidades, que só tem defeitos, que nada do que ela faz é bom, mas eu não consigo acreditar nisso. Eu quero acreditar que Deus, Ele tem algo muito especial para cada um de nós. Só que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e não conseguimos enxergar nada de bom, ou nada do que se aproveite para salvar a vida de alguém. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, é sobre isso que Deus quer falar com você nessa noite. Se você olha para o irmão que está do seu lado, olha como que ele está bonito hoje. Olha, esse irmão que está aí do seu lado, ele tem um sonho. Esse irmão que está aí do seu lado, ele já tem uma história. E esse irmão que está do seu lado aí, ele tem algo de bom. Muitas vezes eu conheço pessoas que você vai conversar com as pessoas, elas só sabem falar mal dos outros. Você fala sobre tal pessoa, ixi, aquilo lá não paga ninguém. Ah, fulano, ixi, aquilo lá não presta, aquilo lá não vale o prato que come. Tem pessoas que só enxergam defeitos. Tem pessoas que só enxergam coisas ruins em nós. Mas nessa noite Deus nos trouxe aqui para dizer para você que você não é um plano que Deus deu errado. Você é um plano do próprio Deus e você tem algo de bom dentro de você. Aí você vai perguntar novamente, como que eu vou pregar o evangelho a toda criatura se eu não consigo pegar no microfone? Aí eu quero dizer para você nessa noite, quem falou que você precisa pegar no microfone para pregar? Existe uma frase muito famosa de Francisco de Assis que diz o seguinte: prega o evangelho a toda criatura e, se possível, use palavras. Irmão, nós precisamos aprender e entender que a maior pregação que nós temos, a maior mensagem de Deus para as pessoas, para as nações, é o nosso próprio testemunho. Eu sempre gosto de citar esse exemplo e vou citar ele novamente hoje. A Bíblia fala sobre o gadareno, era um endemoniado que vivia na cidade de Decápolis. E as pessoas fugiam daquele homem. Era um homem que de dia se cortava com caco de telhas. De noite ficava ali entre os túmulos, no lugar onde fica gente morta. Era um homem que as pessoas acorrentavam, os seus pés, os seus braços, mas diz a Bíblia que ele quebrava as correntes. Então ele era um homem que ninguém queria estar perto. E quantas pessoas nós não conhecemos que são assim? Pessoas que a própria sociedade rejeita. Pessoas que a própria sociedade diz que não tem mais jeito, que não tem solução, que é um perdido, que é um viciado, o que o melhor é fazer se ele morresse. E muitas vezes nós agimos assim, vemos as pessoas nos seus pecados, nos seus delitos, e olhamos para ela e falamos, olha, mas isso daí não tem mais jeito. Olha, essa pessoa aí pode jogar fora porque não tem o que fazer. As pessoas perdem tempo, as pessoas vão lá, ajudam ele. Acontece isso muito com moradores de rua. O pastor continua com esse trabalho. Temos aqui o exemplo vivo na nossa igreja, mas temos exemplo também de pessoas que não estão aqui. Temos exemplos de pessoas que estavam na rua, vão lá, conseguem um lugar para ficar, conseguem um lugar para trabalhar, mas voltam para a rua de novo. E muitas vezes nós olhamos para essas pessoas e dizemos que não tem mais jeito, que não tem mais solução. E talvez esse homem gadareno estava dessa forma, abandonado, excluído ali pela sociedade, porque ele estava cheio de demônios. E ninguém conseguia conter aquele homem. E a Bíblia fala que Jesus foi lá e libertou aquele homem, expulsou os seus demônios. A Bíblia também fala que tinha ali alguns porcos, e cerca de 2.000 porcos, a Bíblia deixa bem claro. Porque era uma legião de demônios. Se puder aumentar um pouquinho, irmão. Era uma legião de demônios. Então, os demônios pediram para Jesus que não expulsassem dali, mas que permitissem ele entrar naqueles porcos. Jesus permitiu que ele entrasse naqueles porcos. Aqueles porcos pularam lá o penhasco lá e morreram. E a palavra fala que as pessoas começaram a ficar bravas com Jesus, porque Jesus tinha feito aquilo. Ou seja, aquele homem está liberto, está em perfeito juízo. Ninguém olhou e falou, mas matou os porcos. Muitas vezes as pessoas não dão valor para você.
Muitas vezes as pessoas não dão valor ao que Jesus está fazendo na sua vida. Mas a palavra fala lá em Mateus capítulo 7 que Jesus retorna a essa cidade. E quando Jesus retorna a essa cidade, a palavra de Deus fala que aquele mesmo lugar que expulsaram Jesus dali, e tinha ali uma multidão para ouvir Jesus. Aí eu te pergunto, quem que pregou para esse povo? Porque Jesus não estava mais ali. Não tinha uma live no Facebook ali para eles assistirem, não tinha. Alguém tem que ter pregado para aquele povo. E eu falo para você que a maior pregação que aquele povo ouviu e viu foi o testemunho daquele homem. Porque aquele homem que um dia vivia entre os túmulos, vivia entre os mortos, agora estava em perfeito juízo, falando sobre o milagre que Jesus operou na vida dele. Se você quiser alcançar a vida de alguém, se você quiser um testemunho, uma mensagem para as nações, você precisa ser o testemunho. Quantas pessoas nós não conhecemos e encontramos que estão na igreja há muito tempo, participam de um ministério, mas nunca mudam. Nós estamos falando hoje sobre missões. E a missões, irmãos, ela é para toda a igreja. Muitas vezes a gente pensa que é só obrigação do pastor, das pessoas, dos missionários, e não é, é para todos nós. Se você não consegue falar, seja o exemplo. Seja lá no seu serviço a pessoa honesta, a pessoa chata do seu serviço. Porque normalmente no nosso serviço, se você não mente, se você não aceita a corrupção, enganar as pessoas, você é o chato. Mas sabe que quando estourar alguma coisa sobre mentira, você não vai estar envolvido. Seja isso na sua família. Sabe, muitas vezes nós temos vergonha de falar. Muitas vezes nós temos vergonha de criticar uma ação ou o pecado de alguém, mostrar que a pessoa está errada. Mas nós precisamos falar. Quantos amigos nós temos que precisam de uma palavra? Quantos amigos nós temos que precisam, sabe, de uma solução? Só que muitas vezes nós estamos agindo ou pior ou igual a essas pessoas. O que você faz quando você está endividado? O que você faz quando você sofre uma injustiça? Todos nós passamos por isso, principalmente no nosso trabalho, onde tem muita gente, normalmente acontecem muitas coisas. E eu passei por isso esses dias. De você saber que tem pessoas falando mal de você, você saber que pessoas que estão, sabe, que querendo te tirar do lugar onde Deus te colocou, e muitas vezes é por nada, é por situação nenhuma. E o que nós devemos fazer? Eu devo reagir da mesma forma? Eu devo falar mal daquela pessoa também? Eu devo inventar uma história dela também? Não. O nosso maior testemunho é mantermos a nossa calma. O maior testemunho é nós mantermos a nossa fé e a nossa alegria. Porque quando nós mantemos a nossa fé, a nossa alegria em Deus, Ele está agindo por nós, mas quando eu coloco a minha mão, Deus tira dele. Muitas vezes as pessoas querem agir por sua própria mão e colocam a desculpa de que Deus está com ela, que Deus vai fazer justiça por ela, mas justamente é Deus quem faz justiça por nós. Quando nós colocamos as nossas mãos pecaminosas, as nossas mãos falhas, seja para o que for, Deus tira a autoridade dele. Aí você pode estar se perguntando, mas como que eu vou ser usado por Deus? Irmãos, Deus, Ele usa quem dá lugar. Deus só usa aquele que abre o seu coração. Porque nós vemos pessoas, quando a gente fala para alguém, olha, aceita Jesus, a gente quer que aquela pessoa sinta alegria, a gente quer que aquela pessoa sinta a paz que nós sentimos aqui com Deus, mas aquela pessoa não abriu o coração dela, ela nunca vai sentir. E quantas vezes nós estamos assim mesmo dentro da igreja? Nós podemos experimentar coisas novas, nós podemos experimentar coisas diferentes, novas de Deus, e nós estamos sempre da mesma forma. Quantas vezes nós falamos, sonda-me, Senhor, aí tem aquela parte, né, usa-me. Mas como que Deus vai nos usar se nós não abrimos o nosso coração? Como que Deus vai nos usar se nós ainda temos medo, nós ainda temos vergonha? Como que eu vou ser um exemplo para alguém se eu ainda preciso ser transformado? Como que eu vou ser um exemplo para alguém? Como que eu vou pregar para alguém? Como que eu vou ser um missionário? Se eu tenho vergonha de falar, se eu tenho medo, se eu ainda não confio que é Deus que está falando, ou se aquela promessa realmente vai se cumprir.
Eu aprendi uma coisa, que o mesmo Deus que dá a visão, Ele dá a provisão. Quando Deus te mostrar algo, não é para te iludir, não é para te fazer ficar ansioso, é porque Ele quer realizar na sua vida. Mas se você não dá um passo, se você não mostrar para Deus, Deus, eu realmente quero, não vai acontecer. Quantas pessoas você não conhece que tem um talento incrível? Sabe, eu conheço pessoas que cantam demais, cantam bonito, mas pergunta se cantam para Deus. Jovens que têm um talento, sabe, diferenciado, são pessoas que onde elas estão, elas arrastam multidões, mas preferem viver numa vida de pecado, preferem viver uma vida longe de Deus. Isso parte de cada um de nós, irmãos. Quem tem sonho, levanta a mão, por favor. Você tem um sonho de verdade. O que falta? Pergunta para você, o que falta para esse sonho se realizar? O que falta para isso acontecer na sua vida? Será que Deus se esqueceu de você? Será que Deus está demorando demais? Quem já ouviu uma frase que diz assim, Deus está preparando o melhor para você? Quem já ouviu? Deus está preparando. Mas posso dizer uma coisa? É mentira. Deus não está preparando o melhor para você. Deus está preparando você para o melhor. Porque Deus não precisa de tempo para organizar nada. Deus não precisa de tempo para realizar uma bênção que Ele já tem preparado para você. Mas Ele vai te preparar para você viver a sua bênção na sua vida. Eu lembro, irmãos, que em 2016, chegou um dia na hora do intervalo, na escola. Eu estudei aqui no Leitão, no Colégio Leitão, no ensino médio. E ali, na hora do intervalo, as pessoas colocavam ali som, né, Lucão? Colocavam ali o som e umas músicas. Aí tinha vez que tinha alguém com violão, tinha alguém fazendo palhaçada ali com o microfone. E teve um dia que eu estava andando pelo pátio, tinha gente lá no palco lá. 2016. E eu lembro que eu parei, eu olhei para o palco e vi um jovem lá e vi algumas pessoas em volta. E Deus falou assim para mim, aprende a tocar violão. E eu quero que você pregue para as pessoas. Aí eu fiquei ali e falei, ué, mas... Eu pensei que era coisa da minha cabeça. Aí dias se passaram e essas coisas se repetiam dentro de mim. Você precisa aprender a tocar violão e você precisa pregar para as pessoas. Porque pregar sempre foi algo que eu quis, sempre foi algo que eu desejava fazer. Só que muito tempo eu ficava no meu lugar e esperava que alguma coisa extraordinária acontecesse. Eu queria, sei lá, que um anjo viesse, que alguém no altar falasse meu nome, meu CPF, para mim saber que era Deus, para mim saber que Deus realmente queria que eu fizesse aquilo. E muitas vezes nós fazemos assim. Olha, eu vou para a igreja, mas se Deus não falar comigo, mas como você quer que Deus fale com você? Precisa falar o seu nome? Precisa falar a Érica? Precisa falar a Márcia? Larissa? Se alguém trazer um versículo que não é Deus falando com você, essa aqui não é a palavra de Deus? Muitas vezes eu ficava sentado no banco e falava, mas isso aí é besteira, não é coisa para mim não. Tive uma experiência dias atrás, nós somos numa igreja, nós somos convidados para ir numa igreja, nós os jovens. E eu não queria muito ir. Foi ano passado, né? Foi ano passado. Semana passada era o ano passado ainda, né? Lógico que foi ano passado. E eu não queria muito ir, eu fiquei, meu Deus, eu queria ficar em casa, eu não quero ir, eu não quero. Eu falei, peraí, que eu não estou sentindo um negócio, eu não quero ir, eu quero ficar em casa, quero descansar. Aí eu lembro que eu encostei a moto na frente da igreja, a igreja do lado de lá, eu parei do lado de cá. Eu estava com algumas dúvidas para esse ano, porque eu falei, Deus, ou esse ano, ou eu vou, ou eu paro de vez. Porque eu não quero mais criar projetos só dentro de mim. Eu não quero mais ficar somente planejando na minha vida, todo final de ano a mesma coisa, fazendo promessas para o Senhor, fazendo planos e nunca conquistar, e nunca fazer nada. E cheguei antes de entrar na igreja, eu fechei os meus olhos ali, colocando o capacete na moto, falei, Deus, eu não queria vir, mas eu vim. Então, por favor, fala comigo.